Olá, eu sou o Gilbert Martins aqui no Resistência Contemporânea. Olha, mais tragédia, agora na economia. Folha de São Paulo de hoje, o jornalão da direita. China oferece comprar dos Estados Unidos o que hoje compra do Brasil. Lá vem porrada. União Europeia vê retrocesso na negociação com o Mercosul e prevê fechar acordo de carne americana em semanas. E o governo Trump está festejando. É tanto que eles escreveram lá: os chineses se comprometeram a comprar mais de 10 milhões de toneladas de soja americana. Como é que fica o agronegócio que deu apoio a Bolsonaro? É claro que o agronegócio tem que ser questionado, tem que ser criticado, e nós vamos, nesse vídeo, falar sobre isso. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal e convide seus amigos também para se inscreverem. Legal? Eu acho que o slogan do Bolsonaro deveria ser, na realidade, o seguinte: Trump, acima de tudo, Brasil, quintal dos Estados Unidos. Ficaria muito melhor, porque é um absurdo o que esse cara está fazendo. Esse alinhamento incondicional aos Estados Unidos vai levar o nosso país para as profundezas. Já está levando. E o povo não está acordando. É surreal demais, gente, o que está acontecendo. A notícia sobre economia deixou o mercado norte-americano e o próprio Trump animados. E o Trump tuitou: se for feito o acordo com a China, nossos grandes fazendeiros serão tratados melhor do que jamais foram tratados antes. Segundo o Financial Times, o acordo com os chineses começaria pela importação de produtos agropecuários como soja, carne bovina e aves. É interessante que a gente lembre que esses três produtos são parte da pauta de exportação do Brasil para a China. São partes da pauta de exportação do Brasil para a China. Eu repito. Então a China deixaria de comprar isso do Brasil e compraria dos Estados Unidos por causa das trapalhadas do governo Bolsonaro, por causa do apoio de Bolsonaro à destruição da floresta amazônica, por causa do Bolsonaro jogando pesticida exageradamente na produção agrícola do grande agronegócio no Brasil, entre outras besteiras que ele vem fazendo. Então isso é muito ruim para a economia brasileira nessa parte do agronegócio. Como fica o agronegócio brasileiro que apoiou abertamente, inclusive com certa violência, o governo do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, o candidato Bolsonaro? Aí é hora de fazer uma reflexão importante. Quanto o agronegócio aqui do Brasil rende para a balança comercial e, consequentemente, ao PIB brasileiro? Trouxe três números importantes aqui. O desempenho do PIB brasileiro por setores no primeiro trimestre de 2018. Eu destaquei dois. Agropecuária, mais 1,4%, 93,9 bilhões. A indústria, mais 0,1%, 291,7 bilhões. Por esses números, acredito que é possível sim debater e refletir a real importância do agronegócio no Brasil. Será que vale a pena destruir mais e mais florestas? Assassinar mais e mais indígenas? Assassinar mais e mais quilombolas e camponeses para aumentar a área de plantação dessa atividade econômica, que não tem tanta importância assim para a mesa do brasileiro? Aí entra outra reflexão importante que eu gostaria de fazer com vocês hoje, meus amigos e minhas amigas. Qual a importância da média, pequena e microprodução agrícola, a chamada agricultura familiar, para a mesa do brasileiro e da brasileira? Segundo o portal do próprio governo federal, mais de 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar. Mais de 70%. O agronegócio, ele produz para exportação. Ele não produz para colocar na tua mesa a alimentação. Quem produz para colocar na tua mesa a alimentação, e grande parte dela sem agrotóxico, como por exemplo o MST, que produz arroz sem
nenhum tipo de agrotóxico. Quem produz alimento para colocar na tua mesa é a pequena e média propriedade, a chamada propriedade agrícola familiar. O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo no Brasil. Na pecuária, a pecuária é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves, 30% dos bovinos do país. O setor também emprega, gente, 74% das pessoas ocupadas no campo. De 10 postos de trabalho no meio rural, 7 são de agricultores familiares. A importância econômica vincula-se ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos por todos os brasileiros, uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidos pela agricultura familiar. Ela é responsável por garantir a segurança alimentar, a erradicação da fome. Segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar, como eu falei lá em cima. Então, é uma questão para se pensar. Vale a pena o agronegócio? Eu não sou economista, mas é bom a gente pelo menos pensar nisso. O Bolsonaro está quebrando o país como um todo. Só que resolveu quebrar também os negócios dos seus apoiadores, como os grandes produtores do agronegócio brasileiro. Será que esses caras do agronegócio também vão pedir Lula livre? Vamos pagar para ver, porque talvez só Lula resolva essa questão de caos que esse país está mergulhado. Um grande abraço, vamos debater lá no canal. Muito obrigado e até a próxima.